Agora, inicialmente, nós vamos aí para os conceitos básicos, tá? Vamos falar um pouquinho, a gente falou isso em outra mentoria, né? A mentoria para trás, mas vamos falar novamente. O que é princípio de entidade, pessoal? Esse princípio tem uma dupla função, na verdade, que é proteger o patrimônio da empresa e do empresário. Na verdade, tem que ocorrer uma separação entre a pessoa física realmente e a pessoa jurídica, né? Então, essa definição, que aí todo mundo às vezes dá uma misturadinha, né? Ou às vezes muita, que muita gente no dia a dia acaba usando a conta pessoal, a conta da empresa para um pagamento ou outro, tem que ter essa separação, tá? Dessas contas financeiras. É aquilo, o que é da empresa e o que é do dono, tá? A gente coloca aqui, inclusive, as despesas, pessoal, porque muitas vezes o pessoal, por exemplo, tô ali no supermercado, tá com o cartão da empresa na mão. Ah, eu estou fazendo as compras de casa, estou com o cartão da empresa, vai lá e paga com o cartão da empresa. Ou vice-versa. A gente trabalha com um segmento que é o de restaurantes, né, bares, lanchonetes aí, e o pessoal às vezes está lá no supermercado, vai fazer compra para o restaurante, vai lá, pega o cartão pessoa física e faz o pagamento daquelas contas. Pessoal, isso é misturar. Isso na verdade, atingir em cheio a questão do princípio de entidade, onde deve ocorrer essa separação. A gente vê isso muito, né, Vinícius? Nesse pessoal desse segmento, né? Mas realmente é uma coisa que não pode acontecer. Roberto, nós vamos ver mais para frente, né? Vai ser mais do meio para o fim da aula, que é a questão do fechamento dos relatórios. Se a partir do momento eu misturo pessoa física e jurídica, vocês concordam que lá no final o relatório vai sair furado? Claro. Então, uma das coisas que a gente mais debate com o cliente no momento de implantar o sistema é justamente, eu quero implantar um controle de estoque, um controle financeiro. Se eu não lançar as informações de forma real e também completa, vai dar diferença. E aí adianta eu ficar administrando a empresa de forma manca? Provavelmente, né, a ação que eu tiver, ela também pode ser míope, né? Tem um caso interessante, né, que acontece de vez em quando, ou de vez em sempre aqui com os nossos clientes. O que acontece, né? Muitas das vezes a gente tem um processo aqui de faturamento onde normalmente a nossa cobrança na parte de sistema é feita com boleto bancário. O boleto bancário ainda tem uma grande vantagem, né, que ele é um custo baixo e ele te dá um controle muito bom, porque o sistema do banco já te dá uma relação de quem pagou, né, naquele dia anterior e dá o nome da empresa, dá tudo bonitinho para a gente poder no financeiro saber quem fez aquele pagamento. Só que acontece que, né, no nosso banco, com 60 dias de inadimplência, de não pagamento daquele boleto, o nosso boleto automaticamente é cancelado. E muitas das vezes o cliente quer voltar a utilizar nosso sistema e está devendo talvez 3 meses para a gente, 4 meses. E aí hoje com essa facilidade de transferência, né, principalmente agora com o Pix, o cliente já pergunta, eu posso fazer um Pix? A gente fala, pode. Né? Excepcionalmente, a gente vamos aceitar para poder, né, para frente acertar e todo mês receber os boletos. E aí o que acontece muitas das vezes? Quando o cliente faz essa transferência aí de 3, 4, 5 mensalidades para a gente numa única transferência, eu estou falando de Pix, mas poderia ser até de ODOC também, tá? O Pix, por ser instantâneo, é uma tendência maior, né, de ser utilizada. Muito cliente. Pessoal, nós só trabalhamos com cliente pessoa jurídica para usar o nosso software. E tem muito cliente, na hora de fazer essa transferência via Pix, faz da conta, igual o Roberto falou, pessoa física. Faz um Pix da pessoa física. E aí, quando chega para a gente no extrato, no outro dia, tá lá, fulano, ciclano, beltrano. Como é que a gente concilia? Como é que eu vou saber que o ciclano que transferiu do CPF X para a nossa conta corrente é daquela pessoa jurídica, tal, CNPJ? Então, reparem que esse tipo de ação não só fura de um lado, que é o pagamento, o lado, né, do nosso cliente, mas também atrapalha a nossa conciliação, dá um retrabalho para o nosso financeiro sair correndo atrás de quem que é esse cliente. O Eduardo e o Roberto sabem desse caso, o Eduardo mais próximo, né? A gente já viu até outras empresas trabalharem para fugir até do custo de boleto, que cada cliente cobra um valor e pelos centavos controla quem pagou. O cliente A é R$100,10, o cliente B já é R$100,15. Gente, vocês imaginam a loucura que é isso? Um cliente que digitar um número errado, em vez de ser 100,10 por 100,15, vai também
sair errado. E você vai ter talvez 2 pagamentos que você vai identificar que é do mesmo cliente e não foi. Então, o primeiro ponto aí, quando você tem uma empresa, pessoal, é abrir uma conta bancária para ocorrer essa separação. Até porque você vai ter transações com outras empresas, com pessoas, em que elas vão lançar realmente direto em alguma conta. Você não vai ficar recebendo sempre dinheiro, sempre ali no bolso. Então, o ideal é fazer essa abertura de conta para a pessoa jurídica, tá? Na verdade, não tem nenhuma regra, né, nenhuma lei que obrigue as empresas a abrirem uma conta bancária. Só que, para a questão de separação, seja seu por controle, ou seja, até mesmo para controles aí contábeis, fiscais, é imprescindível a abertura de uma conta para a pessoa jurídica. Um detalhe aqui que a gente frisa bem é o seguinte: quando você tem a conta da pessoa jurídica, você tem a da pessoa jurídica e você tem a da pessoa física também, tá? Então separa bem. Você está abrindo a conta da pessoa jurídica é para poder separar, não é para poder ter uma conta da pessoa jurídica, não. É para separar mesmo, tá? Isso é para facilitar os seus controles aí. E aquilo, né? Nada de guardar aí dinheiro debaixo do colchão, aqui é, né, até uma figura, uma brincadeira. Tá, pessoal? É tudo, vamos lá, vamos fazer esse registro, vamos deixar tudo, né? Acompanhar realmente toda essa relação financeira, toda essa movimentação financeira aí sim. Tá? A gente vai falar mais para frente alguns controles. A ideia é ter na mão esses números, até para você conseguir gerir a sua empresa, né? Isso aí realmente, a gente tem que ter isso aí na mão. E aí, pessoal, nesse meio dessa busca de bancos aí para poder trabalhar com, né, com as contas, seja pessoa física ou jurídica, nós temos aí também os bancos digitais, tá? Porque os bancos digitais hoje, a maioria, vários já estão trabalhando com a retirada de algumas taxas, né? Várias taxas que a gente tem nesses bancos físicos já não existem, inclusive com bancos que nem taxa hoje tem cobrado. A gente tem aqui uma lista de bancos hoje que tem aí muitas vantagens, né? Então a gente tem hoje até encabeçando o Banco Inter, onde ele realmente trabalha aí essa parte realmente de relacionamento com o cliente muito bem. Ele dá muitos contos e não só isso, é fácil de trabalhar, mas nós temos vários outros e isso é sempre ficar acompanhando. Hoje está o Inter, amanhã pode ter outro, amanhã pode sair um novo. Tem que só tomar cuidado com a segurança aí realmente, né? Bancos confiáveis, na verdade, bancos que aí têm alguma segurança no mercado, mas observem bem, vocês com o banco digital, vocês já começam a ter, vamos dizer assim, uma economia. Vocês não teriam um custo em cima. Então, aquilo lá, eu vou abrir uma conta da empresa, eu já vou ter que pagar uma cesta bancária, já vou ter que pagar algum tipo de valor. Não. Hoje tem o banco digital para fazer isso. A gente até, né, Vinícius, teve alguns pontos de banco que aí o Eduardo, né, Eduardo, a gente quando fez aquelas aberturas com integrações de falar para frente tudo, a gente trabalhou bastante essa parte dos bancos digitais, né? Na Então verdade, o Roberto, até o Eduardo vai falar melhor tecnicamente dessa parte, mas nós já passamos por todos os bancos. Sim, Nós já passamos aí, né? A gente já viu. Atualmente a gente está no Bradesco, mas já passamos pelo Itaú, já passamos pelo antigo Unibanco, antigo Banco Real, virou Santander, Caixa Econômica Federal. Eu acho que a gente não passou só pelo Banco do Brasil. Mas é importante frisar que é uma conta que você tem que fazer sempre. Porque se você paga uma mensalidade, sei lá, uma taxa aí de R$ 80 por mês de cesta de serviço. Não faça a conta mensal, multiplica por 12. Por 12 dá R$ 1.000. Quer dizer o quê? No ano você tem um custo de R$ 1.000. Vinícius, mas e os boletos? No nosso caso, a gente usa o Bradesco porque tem uma taxa muito atrativa de boleto e o volume que a gente emite é grande. A gente emite mais de 500 boletos por mês. Mas, por exemplo, o Banco Inter, ele oferece até 100 boletos de forma gratuita também. Então, são economias que a gente, né, às vezes não dá tanto valor no mês, mas no ano dá 1.000, dá 2.000. Opa, pagou meu IPTU. Mas, tecnicamente, aí, né, nessa parte digital, Eduardo, quais seriam os benefícios que esses bancos novos estão ganhando o mercado comparado aos tradicionais, né, os bancos, vamos chamar assim, de antigos? Esses bancos digitais mais recentes, muitos migraram até de instituições de pagamentos, né, fintechs, que passaram a oferecer aí serviços bancários. Eles oferecem um aparato tecnológico melhor e disponível para os seus clientes. Então, eles permitem fazer integrações
direto com com o sistema, né, do próprio banco. Então, você consegue já fazer uma sincronização do seu extrato, você consegue fazer um processo de emissão de boleto via API, você consegue fazer um agendamento de pagamento de uma conta bancária através do código de barras. Então, varia muito de banco para banco quais recursos eles estão disponibilizando através dessas APIs, né, dessas interfaces de integração, e que cada vez mais é uma tendência que esses serviços eles fiquem disponíveis aí com o avançar do projeto Open Bank, que posteriormente aí o Roberto também até vai apresentar aí, tá? Então, pessoal, realmente essa ideia de, eu vou ter ali um valor mensal, não. Essa possibilidade, já existe a possibilidade de você não ter esse valor mensal aí investido em cima de uma abertura de conta, tá? Pensa aí nos bancos digitais, conversa com pessoas que já têm, é interessante também, tá? A ideia, pessoal, é realmente ter algum tipo de controle financeiro, tá? Esse controle sempre pensando na separação entre as pessoas, né? Então, seja qual for o tipo de controle, a ideia é aquilo, é iniciar ou melhorar algum que você já tenha, tá? Então, vamos pensar aí no mais rudimentar, né? Aquele controle de caderno ou controle de agenda, né? Que muita gente faz ainda, ou que já chegou a fazer. Ela é uma opção menos recomendada porque aquilo, né? Tá no caderno, a velocidade de anotação ela é baixa, você pode perder o caderno, o próprio controle, você tem que ficar fazendo ali contas, né, na mão, mesmo na calculadora, às vezes, para poder chegar no resultado, e você só tem acesso àquele dado ali uma vez que você pegar aquele caderno ali e abrir. E aquilo, chegar na página lá certa e fazer a abertura. Lembrando que a gente vai ter aí um controle de recebimentos, né, e de pagamentos, então fica mais complicado realmente. Imagina ali na caneta ou na agenda, tinha muita gente que usava a agendinha ali e colocava os pagamentos até, né, encaixados ali dentro de cada data, tinha aquela questão da pasta de 1 a 31 dias, né, onde a pessoa colocava ali os pagamentos, então no caderno fica meio que avulso isso aí, tá? Nós temos a referência hoje do Excel, né, que é um sistema com planilhas, né, onde já melhora aí sim e muito o aspecto de controle. Porque, primeiro, ele já faz cálculos, né? Então, o Excel hoje é uma ferramenta muito boa. Quando a gente fala Excel, pessoal, pensa em planilha, né? Nós temos vários sistemas aí que trabalham com planilhas, tem o Google Sheet e por aí vai. Mas a ideia é ter isso de uma forma melhor do que o caderno. Eu já tenho esse arquivo, talvez, na nuvem, eu já tenho esse arquivo para poder fazer os lançamentos e já calcular, já posso criar fórmulas para as pessoas aí que já trabalham com Excel, então, pelo menos o controle nele, que seja básico. A gente vai dar alguns exemplos para frente aí, lançamentos diretos mesmo, às vezes nem precisa ter cálculo, o cálculo ali tem uma autossoma só e pronto. Mas é legal, sim, também utilizar o Excel. Agora, o ideal mesmo, no final, na verdade, você ter um programa que tem essa condição de fornecer para você, né, essa experiência de trabalhar o financeiro como um todo. Você vai ter ali seus lançamentos de recebimentos e pagamentos e o sistema já vai fazendo as referências e muitos já dão outras informações. Já sai relatório, já te entrega a informação na mão, algumas dashboards, algumas telas onde você consegue visualizar números diretamente. São sistemas que você consegue compartilhar de forma mais fácil com outras pessoas, inclusive definindo permissões e por aí vai, né? O que cada um pode fazer, consultar. Então, um programa hoje realmente é o mais indicado para se poder trabalhar. Na maioria das empresas é essa informação. Realmente é o gerenciamento da informação, igual a gente tem aqui hoje, né, Vinícius? A gente tem aqui dentro da empresa, claro, e faz esse controle. A ideia é que o financeiro realmente ele seja on time, né? Você tem que ter o resultado ali na mão, até para você poder tomar decisões, né? Como é que você toma decisão sem ter números, né? Então, é importante mesmo. E aí, falando nisso, né? Falando nesses lançamentos, nessas formas de lançamento, nessas formas de controle, desculpa, a gente tem algumas referências dos lançamentos, pessoal. Muita gente tem dúvida, fala, eu vou controlar o financeiro, mas como é que eu vou lançar? Como é que eu faço? Eu sei que eu tenho que lançar, mas e quando eu pagar? E quando eu lançar, como é que eu lanço na hora que chega? Vamos falar aqui um pouquinho da diferença das datas que existem durante esse processo de lançamento desses registros, tá? Então, pessoal, nós temos a data do registro. A data do registro é exatamente o dia do lançamento, seja no caderno, seja no Excel, seja no sistema, mas é o dia que você anotou aquele lançamento.
Vamos dizer que ele ocorreu ontem. Você veio e fez o registro hoje. Então, ele vai ficar com a data de hoje, a data do registro, a data que você escreveu, vamos falar assim. Tá ok? Nós temos a questão da data de competência. Pessoal, a data de competência é a data da ocorrência. Vamos lá. Qual que foi o dia, por exemplo, que eu comprei o meu computador? Eu comprei ontem. Eu não falei que eu ia lançar hoje? Beleza. Então, a data de registro ficou hoje, mas eu comprei a data de competência foi ontem. Então, eu lanço essa data. É a minha referência da operação. Tá? Então, quando você fizer esse lançamento, para que você tenha uma busca, um filtro ou uma referência também. Imagina se for virada do mês, não é só virada do dia. Se é do dia 30 ou dia 31 para o dia 1, você comprou no mês passado. Olha como é que a referência muda para a competência, tá vendo? O próprio nome competência fala aí. Nós temos a questão da data do vencimento. Essa eu acho que fica mais claro para todo mundo, né? Porque tem a ver com o pagamento ou recebimento, né? A data de vencimento é aquela data programada, é aquela data onde você assumiu a responsabilidade e a obrigação de executar aquele pagamento ou recebimento, tá? Se é pagamento é você, se é recebimento, né? Cabe ali ao seu cliente, a sua outra parte, fazer esse pagamento, na verdade, para você. Então, você lança ali e ele começa a fazer parte da sua previsão. Então, se, por exemplo, você fez vários lançamentos esse mês de recebimento, mas eles são todos com vencimentos para o mês que vem, se você não tem nenhum esse mês, a previsão é que nesse mês você não tenha nenhum recebimento. Então, a data de vencimento cai direto sobre isso. E nós temos a data de pagamento e recebimento. Essa é a data efetiva, foi quando exatamente ocorreu aquele recebimento ou pagamento seu. A gente falou aí de datas de vencimento no mês, né? Para frente, vamos dizer assim, no mês seguinte. Vamos dizer que um desses clientes pagou nesse mês para você. Então, você vai lançar a data de baixa dentro do mês, dentro daquele dia que exatamente ocorreu. Por mais que o vencimento ficou no mês seguinte, mas a pessoa te antecipou esse pagamento de alguma forma, coloque exatamente a data. E não só isso. Essa data de pagamento, isso, vamos dizer assim, quando você fala em controles, fala principalmente em sistema, é ela que registra que ela que evidencia que aquele registro ele foi finalizado. Ah, eu tinha um recebimento, eu tinha um pagamento a executar. Ótimo, ele foi executado, está ok. Tá? Então, essa é a diferença de datas aí dentro do financeiro, tá? Elas são interessantes para controle. Essas datas são interessantes, também um comentário aqui, né, sobre nossa operação, né? Me fez lembrar que a Elaine, quando a gente estava treinando nessa parte no financeiro, ela teve bastante dificuldade de entender esse formato de 4 datas. Porque na hora que você vai pesquisar para gerar um relatório, se você não entender cada uma, você gera relatório errado. Porque quando você fala vencimento, você está atrás ali do quê? Opa, vencimento misturado com recebimento. Então, eu quero saber se até o dia 15 quem me pagou, ou até o dia 15 quem não me pagou. Mas quais foram os serviços prestados daquela competência? Já é outra data. Ah, mas eu quero saber em que dia que foi registrado um pagamento. Uai, mas está a data de registro 27 de julho e o vencimento 25 de julho. O que isso significa? Que quem lançou no sistema já lançou com data o quê? Furada, atrasado. Já gerou um registro que provavelmente vai ter multa e juros, porque você venceu o prazo. Então, são datas que você vai se misturando dentro do programa para gerar relatórios diferenciados. Então, é uma revisão que o Roberto fez aí muito bacana e que vale a pena esse slide aí guardar com carinho, porque qualquer programa que for trabalhar financeiro tem que saber interpretar bem esses conceitos. Vamos aqui com a diferença também de algumas referências dos lançamentos, tá? Que tem a ver com cancelar, estornar e excluir. Muita gente confunde isso, às vezes não só no financeiro, né? A gente tem aí outras áreas, lançamento de notas e tal, a diferença do cancelar e excluir. Mas aqui vamos falar do financeiro. Quando eu falo em cancelamento, pessoal, eu estou falando em cancelar um lançamento ainda não pago ou recebido, tá? Esse cancelamento, ele não altera a movimentação e ele mantém o histórico. Na verdade, o lançamento fica lá marcado como cancelado. Eu sempre o verei no sistema. Tá? Então, fiz um lançamento. Não teve realmente a execução dele. Por algum motivo, eu fiz um outro acordo, fiz uma permuta, a pessoa não vai mais me pagar aquilo, por exemplo. Mas eu quero manter o histórico desse lançamento. Beleza, deixo ele lá, eu só faço o cancelamento dele. Tá? É interessante, às vezes, nesses lançamentos também, colocar algum tipo de observação, né? Seja, igual a gente está falando aqui, às vezes, sistema, mas no caderno. Cancelou qualquer coisa, é aquele risco que você faz lá no caderno e coloca, porque a pessoa aqui me entregou um outro produto, me fez uma permuta. É legal isso. Nós temos a questão do estorno, pessoal. O estorno é quando executou a baixa, mas na verdade não era para executar. Aí pode ser por vários motivos. Errou sem querer.
Ah, eu escolhi um lançamento errado, não era esse lançamento que foi, não foi esse lançamento pago, foi outro. Então você pega aquele lançamento e executa o estorno em cima dele, tá? Ele, claro, como ele já tinha, né, ocorrido a baixa, ele tinha movimentado o seu fluxo, né, seu saldo, você volta a ter uma alteração no fluxo de caixa. Então, se ele já tinha executado, seja pagar ou receber, você faz o estorno, fica o lançamento, fica demonstrado que teve a baixa ali daquele lançamento e teve também o estorno dele, tá? E nós temos a opção do excluir. O excluir é quando eu pego um lançamento ali e apago. Se é no caderno, tá em lápis, eu pego ali e apago com a borracha. Não vou lembrar dele nunca mais. Se é no sistema, se eu cliquei ali no lançamento e excluir, limpou. É como se ele nunca tivesse existido, tá? No Excel, se eu pego aquela linha do Excel e excluo a linha. Então, essa é a referência do excluir, tá? E é claro, esse, como não teve nenhum tipo de alteração, ele acaba não mexendo no seu saldo, tá? E essa referência do excluir é que acaba que ali no seu histórico você mantém o que era e ele não afeta, né? Porque você não vai ter nenhum tipo de lançamento lá. Tá ok? Só um comentáriozinho, Roberto. Eu ia comentar essa questão do excluir que, né, quando a gente lança, né, uma baixa no sistema, uma movimentação baixada, o programa não vai deixar excluir. Não pode deixar. Pode deixar, dependendo do quê? De perfil de usuário. Então, isso é bom também verificar, né, nos programas que for trabalhar financeiros, que cada usuário pode ter permissão ou não de excluir, ou até o próprio programa travar certas exclusões, porque senão vai afetar a movimentação direta lá do contas a pagar, receber, da conciliação lá no fluxo de caixa e, obviamente, os relatórios lá no final. Eu acho que com estorno todo mundo já deve ter vivenciado aí nas suas próprias contas bancárias, seja pessoal ou até mesmo da empresa. É importante a gente ter em mente que o estorno é uma ação de compensação, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um TED da minha conta pessoal para a conta do Vinícius. E por algum motivo eu errei o dígito da conta do Vinícius ou algo assim. Quando eu faço a ação no meu Internet Bank, ele deu a saída do dinheiro da minha conta, só que esse processo ele é validado ali, né, junto ao Banco Central, é validado os dados, e se tiver algum dado, né, inconsistente, que não esteja correto, aquele valor ele é estornado. E quando a gente fala estornado, a gente vai ter as duas ações no nosso extrato. A gente vai ter a saída e vai ter o crédito depois da mesmo valor, mas ter em mente que o estorno é um ato de compensação, algo que não deveria ter sido feito, e aí a gente volta com aquele dinheiro, né, para a conta aqui. Então, o estorno fica claro aí quando a gente pega em alguns bancos aí, a gente consegue ver através dos extratos esses atos compensatórios aí de alguma operação que foi mal sucedida, né? E aqui a gente, né, começou a falar aí de alguns lançamentos, né, em contas e tudo. Vamos falar aqui um pouquinho de contas de capital, pessoal. Quando a gente fala de contas de capital, são as contas realmente onde você vai ter aí as suas movimentações. Então, vamos dizer que eu tenho aí a conta corrente ou conta de aplicação ou conta de poupança no banco. Então, eu teria lá uma conta de capital, igual o Vinícius falou, Banco Bradesco, do Banco Digital, Banco Inter. Cada uma dessas é uma conta de capital, onde eu vou realizar movimentações. E nós também temos a referência que todo mundo chama de caixinha, que é a conta caixa da empresa. Pessoal, ela é uma conta de capital também. O valor que está ali faz parte do fluxo da empresa, faz parte do saldo da empresa. Então, até então, existem essas duas contas, são as contas que ficam ali, as contas bancárias, corrente, tal, e tem também a conta caixa, onde geralmente você tem um dinheiro físico e que geralmente você faz o quê? Eu tenho minha conta no banco, você saca um valor ali e traz para dentro da empresa. Por mais que você, claro, tenha o seu saldo se mantido, você tinha 1.000 lá na empresa, trouxe 200, você está com 800, você tinha lá no banco, desculpa, 1.000, tirou lá 200, ficou com 800 bancos e 200 na empresa, você está com saldo de 1.000, mas você está com os valores em duas contas de capitais distintas, banco e conta caixa. Esse a gente faz esse controle e deve ocorrer esse controle, né? Você tem que ter sempre, não é simplesmente, peguei lá do banco e estou com dinheiro aqui e esse dinheiro eu vou usando. O ideal é você fazer o controle da conta caixa também, que sempre você vai ficar fazendo o quê? Sacando lá dinheiro do banco enquanto aqui está estourando, para onde que está indo esse valor? Né? Então tem alguns clientes, a gente já conversou bastante isso,
tem que tomar cuidado desse valor que está aqui também. E não é só saque do banco, às vezes, não. Você está recebendo ali em dinheiro e acaba entrando com esse valor dentro da sua conta caixa da empresa. Então, tem que se tomar, sim, um controle em cima dele, porque se você perder esse controle, acaba que aquele dinheiro ali, dinheiro, né, na mão vendaval, né, ele vai embora. E na hora que você assusta, você fala, para onde que foi esse valor? Seu lucro indo embora ou um valor que você poderia estar investindo de outra forma ali. A gente acaba acompanhando isso muito, né também nas empresas. A gente vê o pessoal que mexe com vários segmentos, né? A gente vê isso aí, o pessoal com esse dinheiro na mão e às vezes não fazendo esse controle legal. Até então a gente, né, tá nesse primeiro bloco falando de conceitos, mas para mim aqui já começa a prática. Porque em qualquer programa financeiro que você for implantar, primeira coisa é definir, né, cadastrar quais são suas contas. Igual o Roberto comentou, opa, eu tenho conta corrente no Bradesco, no Inter e, sei lá, no Next. Ok, tem que cadastrar os 3. Provavelmente você em algum momento aplica esse dinheiro. Você não vai deixar tudo na conta corrente lá sem ter rendimento. Então você também tem que cadastrar uma conta de aplicação. E aí, falando um pouquinho, né, de contabilidade aí no meio, né, é lembrar que quando a gente estiver falando aí de conta bancária, né, conta corrente, todo o pagamento que a gente fizer para fornecedores, a gente tem que conciliar com a nota fiscal. Seja uma nota aí de prestação de serviço ou a famosa DANF, que está aí até no slide aí, né, que é a nota fiscal eletrônica que a gente está acostumado a receber, por exemplo, nos e-commerces. Quando a gente for trabalhar o caixa, normalmente o caixa já não vai ter muita associação de nota fiscal. Tem muita empresa até que ainda faz errado e que pega lá cupom fiscal, nota fiscal série D. Só que o certo é receber a nota DANF, né? Pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Seria a nota ideal. Normalmente no caixa, a gente escritura muito o quê? Recibo. E muitas das vezes é recibo até, igual está aí também no slide como exemplo, né? Recibo de reembolso de viagem, que são aquelas despesas de gasolina, de hotel, de avião, de locomoção, de alimentação, que você junta num relatório e depois, né, passa para o financeiro da empresa fazer aquele reembolso para o colaborador. E aí vamos falar um pouquinho de tipos de documentos, tá? E formas de pagamento. Bom, pessoal, para tipos de documento, é aquele tipo que você lança no registro que veio até você, ele vai fazer parte do seu histórico. Ah, eu recebi um boleto, eu tenho um carnê, eu tenho uma fatura que me foi lançada, eu tenho uma nota fiscal, né, que eu vou utilizar para pagamento, eu tenho um recibo. E as formas de pagamento é como é que você vai executar isso. Então, você tem ali, vou fazer execução por boleto, vou utilizar dinheiro, vou fazer um DOC, um TED, o Pix, né? Igual eu falei, está todo mundo utilizando muito o Pix aí. Então, existe essa condição. Tipos de documento e formas de pagamento. Tá? Cartão de débito, cartão de crédito, você tem aí voucher, você tem várias outras formas, né? Programas de fidelidade. A gente está aí com cashback, apesar que o cashback, né? Ele surgiu um pouco mais de tempo, mas hoje tem pego muito aí a condição de cashback. Então, lembra, na hora de fazer o registro, o ideal é lançar corretamente para que você depois, quando queira buscar a informação, para que você tenha na mão ela de forma correta. E aqui vamos falar um pouquinho, né? A gente está falando de documentos e tal, vamos falar um pouquinho dessa linha do tempo, pessoal. Uma curiosidade, uma coisa importante saber como é que se chegou até hoje. Hoje a gente tem aí o Pix, né, encabeçando aí as movimentações, cada vez gerando mais, mas isso começou bem lá atrás, tá? Para quem não acaba não sabendo e tudo, isso começou lá em 10.000 antes de Cristo, com o escambo, com a permuta, com a troca. O pessoal trocava ali, o pessoal tinha um boi, quantas galinhas vale? Vale 10 galinhas, 20 galinhas. Tinha ali uma cabra, vou trocar por, sei lá, por pele. E isso começou há muito tempo. Mas isso, e essa permuta, essa troca, pessoal, ela ficou durante muito tempo. Mas quando é que ela acabou? Quando o pessoal começou a sair da sua zona de conforto, que era aquela zona que todo mundo estava ali, começou a migrar para as outras áreas, realmente não tinha mais como ficar fazendo permuta. Você não ia ficar andando com um boi de uma região para outra, né? E aí houve-se uma necessidade de trabalhar com outro tipo de moeda, tá? Foi quando ali mais ou menos 1000 antes de Cristo, os chineses criaram aí a moeda de metal, a moeda inclusive em cobre, tá? Então aí com isso foi mais fácil começar a trabalhar com dinheiro. Foi nessa hora que começou realmente a ter essa troca de moeda. A gente fala muito em moeda porque realmente foi o marco ali para se começar a trabalhar em várias regiões. E o mais interessante é que a gente fala em moeda de metal, moeda de cobre, mas em vários outros países, por exemplo, Turquia, chegou a trabalhar moeda de formato de pedra preciosa, prata, ouro e todas elas. E só um adendozinho aqui no meio do caminho, a gente também teve, olha que curiosidade, trabalhar moeda com grãos e conchas.
Pois é, o pessoal tinha concha ali, vou te entregar 3 conchas, me dá a galinha. É legal, né? Isso foi mais ou menos ali 3.000 a.C. Bom, com a moeda também, o pessoal começou a trabalhar, mas como vamos assim, na história, o financeiro começou a se movimentar demais, trabalhar com a moeda se tornou complicado, principalmente por peso e por volume. E não só isso. O cobre, pessoal, ele é tóxico. Então o pessoal começou a perceber isso também, e quando foi ali mais ou menos 600, olha o tempo, hein? 1000 a.C. para 600 ali, 620 depois de Cristo, veio também com o papel moeda. Chinês também, que fez essa alteração, né? Ainda bem, que imagina a gente trabalhando com moeda até hoje, nossa. E com o papel moeda, aí sim, agora se ganha um novo fôlego para poder trabalhar a movimentação financeira. Aí o pessoal começou a trabalhar com papel moeda ali com valores maiores, onde a gente trabalha até hoje, sendo que, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 1/4 do Brasil, né, da população brasileira, trabalha só com papel. Muitas das pessoas não trabalham com esses outros meios que a gente vai falar aqui para a gente. 1/4 da população. É legal também esse número, né? Logo depois do papel moeda, a gente teve aí a questão do cheque. Ele foi inventado ali mais ou menos vamos dizer assim, no século XVII, e ele era um documento que era assinado para representar algum valor. Na verdade, era meio que um papel de confiança, onde era ele entregue e a pessoa até então tinha relacionamento e chegava em alguma instituição onde ele fazia a troca desse papel pelo valor. Muita gente depois, né, depois que eu digo assim, começou a fazer até, a gente brinca um pouquinho com a troca de cheque, né? Eu te paguei em cheque, eu vou fazer outro serviço. Se eu estou com cheque de outra pessoa aqui, posso te passar? E isso começou a gerar movimentação. E até pouco tempo atrás era muito movimentado aqui com a gente. Mas o cheque acabou caindo em desuso, né? Devido a todos esses outros meios eletrônicos que a gente vai falar aqui. Mais ou menos ali em 1950, pessoal, 1956, a gente teve a questão do cartão magnético. E a história é legal, foi um empresário, onde ele esqueceu o dinheiro e não sabia como é que ele pagava a refeição dele. E aí ele teve a ideia, ele juntou com outros amigos empresários e algumas instituições e criou lá atrás o cartão. Vocês vão lembrar do nome, Diners. Dinner, ele tem a ver com, né, com jantar ali, né? Então, olha para você ver, a ver com a refeição. Mas só em 1970 ali que a gente teve a questão da tarja magnética, que aí sim pegou volume. Até então você só tinha um cartão ali, então a gente ficou hoje com esse cartão na mão, achando que esse cartão é mais recente. Não, pessoal, ó, em 1970 a gente já tinha essa questão da tarja magnética, e mais ou menos ali em 1990 que a gente teve a questão dos chips, que foi quando a gente começou também ali na década de 90 a ter questão das transações eletrônicas. E mais para frente, a gente teve a questão dos pagamentos instantâneos. Então, hoje, o pagamento instantâneo aí com Pix, está todo mundo usando, que aquilo é vamos dizer assim, o xodó, né? Mas ele tem mais tempo que ele foi criado também, tá? Só que agora aqui é que tem pego realmente em prática isso. E não só isso, a gente tem outras formas também de pagamentos instantâneos, né? Por exemplo, a própria criptomoeda, né? O pessoal hoje faz o pagamento direto com ela. Então, esse é direto. A pessoa vai ali na criptomoeda, pagou e já está liberado. Hoje, a criptomoeda é até um pouquinho mais escuro para algumas pessoas, né, pessoal? Mas é só você pensar ela como uma moeda mesmo. Aquilo lá, você tem R$1 aqui no Brasil, beleza, a criptomoeda é uma. Tem uma criptomoeda até interessante. Existe uma que chama Dogecoin. Tá? Todo mundo fala aí de Bitcoin, mas olha para você ver. Tem a Dogecoin, tem a Ethereum. Então, tem vários hoje que são aí no mercado, e geralmente tem esse termo minerar, né? Mas realmente o Bitcoin hoje, o Dogecoin ou qualquer outra, as criptomoedas, elas vêm ganhando aí um valor de mercado bem alto. E nós também temos a questão do Open Banking. Esse é mais novo, na verdade, é um ecossistema onde até então várias empresas vão criar partes de sistema ali para poder complementar as formas de pagamento que a gente já tem hoje. Inclusive, saiu uma matéria recente do Banco Central autorizando essa parte do Pix dentro das transações eletrônicas que seriam e-commerce, porque hoje, geralmente, a pessoa te passa um QR Code ou te passa outro formato para você poder fazer o pagamento. E isso, mais para frente, já vai ser integrado lá, você já vai poder fazer direto o Pix na hora de fazer algum tipo de transação eletrônica, tá? E nós temos aqui, falando dessas integrações, né, desse ecossistema aí desse Open Bank, nós temos algumas integrações, pessoal, com os meios de recebimento que, na verdade, vocês já trabalham no dia a dia, tá? Nós temos a questão do boleto bancário. O boleto bancário, antigamente, a gente tinha ele sem registro. E a gente, eu não lembro o ano, desculpa, exatamente, eu não lembro se 1917, 2017, 2018, foi quando a gente teve a referência do com registro, onde agora a pessoa faz o lançamento dele junto ao banco,
Você tem um registro lá, você pode colocar como débito automático. Você antigamente conseguia pagar um mês boleto 2 vezes, agora já não consegue, já tem essa referência lá que, né, que pode colocar essa limitação, que até então só paga uma vez, que aí você tenta pagar de novo, não dá. Existe quando que a pessoa pode pagar. Eu posso colocar esse boleto hoje e colocar a referência dele, né? Dependendo do horário, ele vai cair só para amanhã que a pessoa vai conseguir pagar. Então, o boleto você já conhece, mas hoje é com registro e tem toda essa diferenciação. Nós temos a questão do cartão de débito e crédito. Nós temos o POS, esse todo mundo conhece. É aquele que geralmente você tem ali na sua loja, que é separado, você faz o pedido em cima do CNPJ, né? E tem ele ali, simplesmente passa para a pessoa, coloca o valor, a pessoa vai digitar ali a senha do cartão. Hoje nós temos, né, como passar a tarja, como colocar o cartão, como fazer ele até com os gadgets, né, relógio, celular, só de encostar o próprio cartão hoje, por aproximação, a gente tem isso aí. Nós temos os TEPs que são integrados, né? É fácil de ver isso. Supermercado. Você está lá, já faz as compras, fica vinculado ao equipamento, já coloca, já vincula direto ali com os pagamentos. Nós temos também aí a questão dos apps, né? Integrações aí com e-commerce também, né? Hoje é direto, né? Você coloca lá os dados do cartão, você faz a compra direto. Você tem um cartão ali de crédito, geralmente, mas tem algumas que aceitam débito também, né? Você já tem a questão também de vínculo com o e-commerce. Nós também temos as transferências. Muita gente conhece DOC e TED, onde cada um tem a sua condição, né? Tem limitação até 17 horas, tem uma que é executada no mesmo dia, tem uma que tem questões de valores, né? Que são cobrados para essas operações. Isso quando não cai dentro da sua cesta, você tem acesso ali a 1, 2 ou 3 movimentações no mês sem alguma cobrança. Mas hoje o xodó é o Pix. Seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, a gente não tem hoje, na maioria das vezes, cobrança em cima do Pix. Então, hoje o Pix é realmente uma condição muito boa, lembrando que hoje, basicamente, você tem aí que passar ou e-mail, ou celular, ou o CPF como chave, né? Ou o QR Code, né? Se apresentar para a pessoa, para que ela consiga fazer uma transferência para você. Geralmente é de 1 para 1, né? Pessoa física, pessoa jurídica, ou jurídica, pessoa física, para poder fazer esse lançamento. O Pix, ele tem um cronograma, né, de implantação aí pelo Banco Central, então ele está trazendo aí novidades, né, conforme esse cronograma. Então, por exemplo, uma novidade que existe já hoje é o Pix de cobrança, que é um Pix muito semelhante ao boleto bancário, onde você consegue ali definir algumas instruções de juros, de multa, se não pagar, né, na data prevista ali do vencimento. Você pode dar algum estímulo de um desconto por pagamento antecipado, né? Então, é uma modalidade de Pix muito parecida com o boleto bancário. Na verdade, até a expectativa é que substitua o boleto bancário, o Pix de cobrança. E dentro desse cronograma do Pix vão surgir tecnologias aí nos próximos meses, principalmente até o final desse ano de 2021. Então, nós vamos ter o débito direto automático, DDA, via Pix. Então, todos esses recursos que hoje a gente consegue, esses serviços aí, né, que os bancos tradicionais oferecem já, né, o Banco Central está trazendo para dentro do Pix, criando realmente um ecossistema aí muito rápido, né? Uma transação Pix, ela é até 10 segundos para ser autorizada. É até difícil demorar isso tudo, tá? Geralmente é em questão de 1, 2 segundos a transação já é concluída né, em todas as pontas e validadas. Então, a expectativa realmente é de cada vez mais a gente ter uma adesão muito grande no Pix. Bom, pessoal, e falando aqui também, nós temos uma referência do plano de contas. Pessoal, o plano de contas é a categorização de receitas e despesas. O que é isso? Quando você tem lá um pagamento, um recebimento, você vai relacionar no que é aquilo. Então, até então, você fala, foi uma despesa referente a X, foi um recebimento referente a Y. O correto é que você realmente relacione através do plano de contas para que você tenha como pesquisar o histórico e tenha controle, né? Então, quando você tem essa questão do plano de contas que você utiliza, né, apenas na empresa, ele pode também ser integrado, né, com o plano de contas da contabilidade, tá?
a gente vai falar, né, um pouquinho desse plano de contas aqui, vai mostrar uma tela, mas vocês vão ver que basicamente é a relação do que você faz com os seus valores, tá? E ele serve realmente para fazer a classificação das suas movimentações. Tá? Então, com isso, você consegue fazer uma melhor análise, onde é que você está gastando mais, de onde é que você está recebendo mais, né? É interessante ser isso, é aquilo. É sempre ter número para conseguir gerir melhor, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de plano de contas com despesa do lado esquerdo e receita do lado direito. Esse é um plano de contas aqui base, pessoal. Lembrando que, ao começar, não precisa preocupar com isso tudo aqui, não. Faz macro, tá? Então, aqui, por exemplo, na despesa, nós temos aqui, ó, impostos. Nós temos despesa com o pessoal, a parte RH aí, né? Folha e por aí vai, né? Terceiro, férias e por aí vai. Nós temos uma parte aqui financeira e nós temos uma parte administrativa. Vocês podem ver que até o administrativo aqui está, vamos dizer assim, a gente chama, né, de explodido, né? Estendido aqui na tela, onde dentro do administrativo a gente vai abrindo. Então tem aqui aluguel, energia, água, telefone. Dentro da área de telefonia, você tem às vezes internet móvel, fixa, né? Você tem a questão dos celulares. Então, isso tudo você pode detalhar, na verdade, é um controle seu. Se você quiser simplesmente, eu vou controlar o que é imposto, o que eu gasto com folha, o que eu gasto com administrativo e a parte financeira, beleza. Mas se você quiser abrir e ter um controle melhor, vale a pena você ir detalhando. E no lançamento, você deve ir até o último nível, claro, uma vez que você criou. Não adianta nada eu criar aqui GBT, Oi, TIM, Vivo, Claro e qualquer outra, né? Sendo que toda vez que eu fizer um lançamento, eu selecione só telefone. A ideia é criar isso aqui para que você, no lançamento, procure a referência. Porque aí, sempre que você precisar, você vai pegar pela aba. Opa, eu quero saber tudo que eu gastei com o telefone. Você vai ter, porque ele, né, ele vamos dizer assim, é o pai, né, o item de todos aqui. Mas, eu quero saber o que eu gastei com cada uma. Você teria também. Então, esse é o detalhe, né, o detalhe que você deve fazer no registro para que você tenha isso na mão. No começo, vai de leve, começa só com os tópicos. No próximo mês ou daqui a um tempo, já estou acostumado com esse controle, ele já entrou na minha rotina. Lembra do que o Vinícius falou lá atrás. É muito importante a rotina. Já entrou na rotina? Vou aumentar mais um nível aqui. Eu quero ter um pouco mais de controle. Tá? O mesmo caso é do lado da receita, só muda, né, essa entrada e saída. Então, na receita, eu tive receitas com serviços que eu presto, eu tive receita com vendas que eu tenho, eu tenho receitas aqui financeiras, juros, multa, aplicação e por aí vai. Então, isso tudo é lançado. Né, você pode ter esse controle para que você, na frente, tenha referência da relação. Então, por exemplo, vamos dizer que você trabalha com serviços e vendas. Aí você começa a ter essa referência. Opa, eu recebi, sei lá, X de serviço. Legal, então presta serviço e tem esse valor. Mas eu gasto, sei lá, eu tenho X mais 10 de vendas. Opa, minhas vendas geram um valor recebido mais alto que o meu serviço. Depois você faz aquela análise, a gente vem, né, com as mentorias aí falando, depois você faz a análise, o que realmente me gera mais lucro e tudo, mas você começa a ter o controle, tá vendo? É sempre aquilo, é a gestão da empresa na mão aí, tá? E aí vamos falar também um pouquinho aqui de centro de custo de lucro, que nada mais é que a separação dos valores está dentro da gestão da própria empresa. Eu quero saber o que o meu pessoal do financeiro, na verdade, me traz de resultado e que tem de despesa. Eu quero saber o que o pessoal do suporte também traz de resultado, traz de despesa, desenvolvimento. Você vai separando dentro da empresa como se fossem unidades. Então, daquele valor macro que você tem, você começa a separar as células, as unidades, e dentro de cada uma delas, o que elas geram realmente na empresa. Claro, vocês têm aí atividades meio e fim dentro da empresa, então a análise ela não é só numérica, né? Não é só número, mas para quem quiser fazer esse tipo de controle e ter uma ideia, é possível através do centro de custo e de lucro fazer esse trabalho, tá? A questão de custos que você teve dentro dele, de administrativo, desenvolvimento, vendas e marketing financeiro. Então, você acaba tendo aquele projeto, cada um, o que foi gasto ali com cada unidade, né? E aí, daquele projetinho, por exemplo, até mesmo, opa, legal. Então, às vezes, dentro dessa unidade, eu posso enxugar isso foi tempo que foi consumido, às vezes tempo do desenvolvimento, né? A hora do desenvolvimento aí. Então, é legal, às vezes, ter esse tipo de controle também. Ele é um pouquinho mais complexo, ele exige ali realmente o acompanhamento muito de perto, mas é possível também, é bem legal.